O milagre que mudou a vida de Gabriel, quando a fé venceu o desespero. Gabriel sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Há 3 anos, sua esposa, Amanda, havia sido diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença degenerativa que aos poucos foi tirando dela a capacidade de caminhar, de segurar os talheres, de viver com independência. Os remédios eram caros, as consultas com neurologistas esgotavam o pouco que sobrava do salário, e as dívidas se acumulavam como uma avalanche. A cada crise de Amanda, Gabriel sentia o chão sumir debaixo dos pés. As noites eram de choro silencioso, enquanto segurava a mão da esposa, implorando a Deus por um milagre que parecia nunca vir. Eu não aguento mais ver você assim, amor, sussurrava Gabriel, enquanto Amanda, com os olhos cheios de lágrimas, respondia. Eu também não quero ser um peso para você. Às vezes, acho que seria melhor eu ir embora. Essas palavras doíam como facadas. Gabriel se sentia impotente. Já havia tentado de tudo, médicos, benzedeiras, promessas a santos, mas nada mudava. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava um passageiro em frente a um hospital, ele viu um cartaz colado no poste: Deus tem a solução. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus, culto de libertação às 19h30. Algo dentro dele estremeceu. Não era a primeira vez que via aquele convite, mas dessa vez, foi como se uma voz sussurrasse: vá. Hoje é o dia. O primeiro passo rumo à fé. Gabriel entrou na igreja com o coração acelerado. O lugar estava cheio, o coro cantava com força, e o pastor, no altar, falava sobre a fé que move montanhas. Ele se sentou no fundo, envergonhado, como se não merecesse estar ali. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, chamando-os ao altar, Gabriel sentiu um calor estranho no peito. Era como se algo puxasse para frente. Se você está sofrendo, se a medicina não tem mais respostas, venha aqui. Deus está esperando por você. Gritava o pastor, com uma autoridade que Gabriel nunca tinha visto antes. Ele hesitou, mas então lembrou-se do rosto de Amanda, dos olhos dela cheios de dor. Respirou fundo e se levantou. Tremendo, caminhou até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. Uma irmã da igreja o abordou com um sorriso. Irmão, qual é o seu pedido? Minha esposa, ela está muito doente. Os médicos disseram que não tem cura. Sua voz quebrou. A irmã segurou sua mão e o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço firme. Hoje é o seu dia, meu irmão. Deus vai operar esse milagre. Disse o pastor, enquanto ungia Gabriel com óleo e começava a orar em voz alta, com uma fé contagiante. Gabriel nunca tinha sentido algo assim. As palavras do pastor eram como marteladas no ar, quebrando algo invisível. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de uma esperança que há muito não sentia. Senhor Jesus, eu creio. Eu creio no teu poder. Gritou, sem se importar com quem estava olhando. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à igreja todos os dias. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que era preciso sacrificar para provar a Deus que o desejo era sincero. Gabriel, mesmo com as contas atrasadas, decidiu dar o dízimo e uma oferta de fé, confiando que Deus oraria sua obediência. Pastor, eu não tenho quase nada, mas eu dou o que tenho. Por favor, ore por mim, disse, entregando o envelope com lágrimas nos olhos. O pastor orou por ele novamente, desta vez com mais intensidade, impondo as mãos e declarando: Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença na vida da sua esposa. O sangue de Jesus tem poder. Na fogueira santa daquela semana, Gabriel foi um dos que subiram ao altar para queimar símbolos do passado. Ele levou os exames médicos de Amanda, representando a sentença de morte que o inimigo havia decretado. Enquanto as chamas consumiam os papéis, o pastor declarou: O que Deus vai fazer na vida de vocês, ninguém vai poder apagar. Gabriel saiu da igreja naquela noite com uma certeza: algo estava prestes a mudar. O milagre no culto de domingo. No domingo seguinte, Gabriel levou Amanda à igreja. Ela estava fraca, quase não conseguia se mover, mas ele a carregou no colo, determinado.
Quando entraram, a congregação os recebeu com aplausos e lágrimas. O pastor, ao vê-los, chamou Amanda ao altar. Irmã, hoje é o seu dia de vitória. Deus vai te curar. Disse, enquanto impunha as mãos sobre ela. Amanda, com voz trêmula, confessou. Eu não tenho mais forças, pastor. Mas eu quero crer. O pastor então começou a orar com uma unção tão forte que Gabriel sentiu o chão tremer. De repente, Amanda soltou um grito, não de dor, mas de surpresa. Ela movimentou os dedos, que há meses estavam paralisados. Depois, com lágrimas escorrendo, tentou levantar os braços. A igreja inteira começou a clamar. Glória a Deus! É um milagre. Gabriel não acreditava no que via. Amanda, aos poucos, conseguiu se levantar, apoiada nele. Primeiro um passo, depois outro. A multidão explodiu em louvor. O pastor, emocionado, declarou: Isso é o poder de Deus. A medicina não tinha resposta, mas Jesus tem. Naquela noite, Amanda caminhou até o altar sozinha. Não era uma cura completa ainda, ela ainda sentia fraqueza, mas o milagre havia começado. Os médicos, dias depois, ficaram estarrecidos ao ver os novos exames, a doença havia regressido. Era cientificamente inexplicável. A transformação e a lição de vida. Hoje, um ano depois, Amanda caminha sem ajuda, trabalha como costureira e, junto com Gabriel, frequenta a Igreja Universal todas as semanas. Eles se tornaram testemunhas vivas do poder de Deus. Gabriel, que antes vivia amargurado, agora é um homem de fé inabalável. Ele aprendeu que a fé verdadeira exige ação, não adianta só pedir, é preciso fazer a parte que nos cabe, obedecer, sacrificar, persistir. 2. Deus usa a igreja como instrumento, não foi em casa, não foi sozinho, mas no altar, através dos pastores ungidos e da união dos irmãos, que o milagre aconteceu. 3. O milagre começa quando desistimos de desistir. Gabriel quase havia perdido a esperança, mas quando decidiu crer contra a esperança, Deus agiu. Toda vez que sobem ao altar para dar seu testemunho, Gabriel repete a mesma frase. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não desista. A sua vitória está mais perto do que você imagina. E a igreja, unida, responde com um só grito. Amém. A vida de Gabriel mudou tanto que até os vizinhos notaram. Antes, ele mal saía de casa, evitava olhares, vivia fechado em seu sofrimento. Agora, era impossível não reparar nele, o sorriso largo, a postura erguida, a palavra sempre animada. Até o jeito de caminhar parecia diferente, como se carregasse uma luz por dentro. Certa tarde, enquanto voltava do culto, Gabriel passou pela praça onde costumava sentar sozinho, olhando para o vazio. Desta vez, porém, não estava sozinho. Uma senhora de cabelos brancos, que morava perto, o chamou. Moço, você é o Gabriel, não é? O que aconteceu com você? Parece até outra pessoa. Gabriel sorriu e se aproximou. Sentou-se ao lado dela no banco de madeira e começou a contar. Falou da dor, da vergonha, das noites sem dormir, do dia em que quase desistiu de tudo. Mas falou, acima de tudo, do dia em que entrou na congregação cristã no Brasil e sentiu algo diferente. Não foram palavras bonitas ou promessas fáceis, foi o poder de Deus tocando sua vida através da oração dos irmãos. Dona Maria, eu achava que meu problema era grande demais, que ninguém poderia me ajudar. Mas Deus mostrou que não existe caso perdido para ele. Gabriel olhou nos olhos da senhora e continuou, a senhora já foi na igreja? Lá tem gente que ora de verdade, que não desiste da gente. A velhinha baixou a cabeça, como se lembrasse de algo dolorido. Já fui, filho. Há muitos anos. Mas a vida foi ficando difícil, e eu acabei me afastando. Acho que Deus não se lembra mais de mim. Gabriel segurou suas mãos enrugadas com carinho. Como não? Se ele não esqueceu de mim, que estava afundado, como iria esquecer da senhora? Venha comigo domingo. Só uma vez. Se a senhora não sentir nada, nunca mais eu falo no assunto. Dona Maria hesitou, mas algo naqueles olhos brilhantes de Gabriel a fez concordar. No domingo seguinte, ela estava lá.
Não no fundo, como planejava, mas bem na frente, porque Gabriel a levou até os irmãos mais antigos, que a receberam com abraços apertados. Quando o pastor começou a pregar sobre a fidelidade de Deus, Dona Maria sentiu o coração apertar. Não era tristeza, era saudade. Saudade de uma fé que ela achava que havia perdido. Na hora da oração, Gabriel se ajoelhou ao seu lado. Irmã, hoje é o seu dia. Deus está te esperando. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos oravam, Dona Maria começou a chorar. Não era choro de dor, mas de alívio, como se um peso de décadas estivesse saindo dela. Quando se levantou, seu rosto estava diferente e mais leve, mais jovem. Ela abraçou Gabriel e sussurrou: Obrigada, meu filho. Deus realmente não tinha me esquecido. A notícia se espalhou. Primeiro foi Dona Maria, depois o filho dela, que há anos lutava contra um vício. Em seguida, uma moça da rua de trás, que sofria com depressão. Todos chegavam à igreja arrastando seus fardos, e todos saíam diferentes. Não porque os problemas desapareciam como mágica, mas porque aprendiam, como Gabriel, que a vitória não vem da força própria, mas da mão de Deus estendida através da igreja. Gabriel não era mais apenas um homem que recebeu um milagre. Agora, ele era um instrumento. Toda semana, ele estava lá, não só para testemunhar, mas para estender a mão a quem chegava quebrado. Ele sabia bem como era aquele lugar, entre o desespero e a esperança. E sempre repetia, com a mesma convicção: se Deus fez por mim, se fez por Dona Maria, se fez por tantos aqui, Ele pode fazer por você também. Não é questão de merecer, é questão de crer e não soltar a mão dele. E a igreja, cada vez mais cheia, respondia com um coro que ecoava além daquelas paredes. Amém. Porque ali, entre hinos, orações e lágrimas de alegria, todos sabiam de uma verdade simples, mas poderosa: onde há fé, onde há união, onde há uma igreja que ora de verdade, milagres não são exceção, são a regra. E cada vida transformada era prova de que Deus ainda age, ainda fala, ainda muda o que parece impossível. Basta dar o primeiro passo. Basta não desistir. Era uma tarde de sábado quando a irmã Cláudia entrou na igreja com o coração apertado. As mãos tremiam enquanto segurou o bilhete que trouxera no bolso, um diagnóstico que parecia uma sentença. Doença em estágio avançado, disseram os médicos, com olhares que falavam mais que as palavras. Ela tinha apenas 32 anos, 2 filhos pequenos e um marido que, apesar de forte na fé, não conseguia esconder o medo nos olhos. Mas ali, entre os bancos da congregação cristã no Brasil, ela sentiu algo diferente. Não era apenas o calor dos irmãos que a abraçavam ou as palavras de conforto da irmã que sentou ao seu lado. Era como se o próprio ar daquele lugar carregasse uma promessa. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ela não hesitou. Levantou-se, mesmo com as pernas fracas, e caminhou até a frente. Irmã, o que você quer que Deus faça hoje? Perguntou o pastor, colocando as mãos sobre sua cabeça. Eu quero viver, pastor. Não por mim, mas por meus filhos. Eles precisam da mãe, respondeu, com a voz embargada. A igreja inteira se uniu em oração. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram clamores sinceros, lágrimas que molhavam o chão, mãos levantadas em súplica. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto oravam, Cláudia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. As dores que a acompanhavam há meses, de repente, sumiram. Não foi um alívio passageiro, mas uma ausência total, como se nunca tivessem existido. Ela abriu os olhos, assustada, e tocou a própria barriga, onde antes a dor era insuportável. Nada. Silêncio. Glória a Deus! Gritou alguém nos fundos. O pastor, com os olhos brilhando, pediu que ela fosse ao médico na segunda-feira. Não por dúvida, mas para que a glória de Deus fosse confirmada. E assim ela fez. 3 dias depois, o médico que a atendeu não conseguia esconder a surpresa. Exames, novos exames, olhares incrédulos entre os profissionais. Até que ele, que nunca havia pisado em uma igreja, balbuciou. Não há mais nenhum sinal da doença. É como se nunca tivesse existido. Cláudia não precisou explicar. Ela apenas sorriu e disse: Foi Deus.
na minha igreja, Deus ainda faz milagres. Quando ela voltou à congregação no domingo seguinte, não foi sozinha. O médico, curioso e tocado, veio com ela. E ali, entre hinos e testemunhos, ele ouviu algo que nunca havia considerado antes, que a fé não era apenas uma crença, mas uma força real, capaz de mudar até o que a ciência dizia ser impossível. Naquele dia, mais uma vida foi transformada. Não apenas a de Cláudia, que agora abraçava seus filhos com a certeza de que teria muitos anos pela frente, mas também a daquele homem, que pela primeira vez sentiu o coração arder com uma pergunta simples: e se tudo isso for verdade? E assim, como tantas outras vezes, a igreja provou que milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando o povo de Deus se une, quando a fé é maior que o medo, quando alguém, qualquer um, decide acreditar que, para Deus, não há limites. Porque ali, entre aquelas paredes simples, mas cheias de poder, todos sabiam: o impossível é apenas uma palavra que ainda não encontrou a fé certa para ser desfeita. O homem que presenciou o milagre de Cláudia não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Enquanto voltava para casa, as palavras do pastor ecoavam em seus pensamentos: Deus não muda, mas Ele muda tudo ao nosso redor quando confiamos nele. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dele, algo que há anos estava adormecido. Seu nome era Carlos, um homem de poucas palavras, que sempre achou que a vida era só trabalho, contas e mais trabalho. Depois que perdeu a esposa em um acidente, há 5 anos, ele se fechou ainda mais. A dor o fez duvidar de tudo, até mesmo da existência de Deus. Se ele existisse, por que tiraria dela de mim? Pensava. Mas naquela noite, ao ver Cláudia andando, sorrindo, abraçando os filhos como se nada tivesse acontecido, algo dentro dele começou a rachar. Chegando em casa, sentou-se na cadeira da sala, onde a Bíblia da sua falecida esposa ainda estava na mesinha de centro, coberta de poeira. Hesitou, mas então a abriu. Não sabia nem por onde começar, então deixou os dedos deslizarem pelas páginas até pararem no Salmo 34, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. As palavras pareciam faladas só para ele. No domingo seguinte, Carlos estava lá novamente. Não no fundo, como da primeira vez, mas mais à frente, como se quisesse ouvir melhor. O pastor falava sobre fé como uma semente: não adianta só segurar a semente na mão, tem que plantar, regar e confiar que ela vai brotar. Carlos sentia que aquela mensagem era para ele. Depois do culto, procurou o obreiro que havia orado por Cláudia. Eu preciso entender, disse, com a voz embargada. Como uma pessoa assim, tão doente, sai andando como se nada tivesse acontecido? O obreiro sorriu, com os olhos brilhando. Meu irmão, isso não é explicação, é experiência. Deus não pede para a gente entender, Ele pede para a gente confiar. Você quer experimentar isso? Carlos assentiu. Naquela noite, no culto de doutrina, ele se ajoelhou pela primeira vez em anos. Não foram palavras bonitas, nem orações decoradas. Foi um choro silencioso, um pedido de perdão, Senhor, se tu existes, me mostra que ainda tenho um motivo para viver. E Deus respondeu. Não foi como com Cláudia, com um milagre instantâneo que todos pudessem ver. Foi algo mais profundo, mais íntimo. Uma paz que ele não sentia há anos começou a encher seu coração. As memórias da esposa ainda doíam, mas agora vinham acompanhadas de uma certeza: ela não havia ido para o nada. Ela estava com Deus. E, se Deus era real, então um dia eles se reencontrariam. Nos dias seguintes, Carlos começou a mudar. Os colegas de trabalho notaram que ele sorria mais. Os vizinhos estranharam quando o viram varrendo a calçada e cumprimentando as pessoas, coisa que nunca fazia. Ele mesmo não entendia muito bem o que estava acontecendo, só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, acordava com esperança. Até que, 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Carlos estava no culto de quarta-feira quando o pastor fez um chamado para oração por um jovem da igreja, Vitor, que havia sofrido um grave acidente de moto. Os médicos disseram que, mesmo se sobrevivesse, ele ficaria paralisado. O desespero da família era visível. Carlos sentiu algo apertar seu peito. Ele conhecia aquela dor. Quando o pastor pediu que todos estendessem as mãos em oração, Carlos não só estendeu as suas como se aproximou do altar. Não sabia orar direito, mas as palavras saíram sozinhas. Senhor, o Senhor sabe como é perder alguém. Não deixe essa família passar por isso.
Se o Senhor é Deus, mostra o seu poder novamente. Por favor. Não houve trovões, nem luzes brilhantes. Mas na manhã seguinte, quando os médicos foram fazer os exames em Vítor, eles não acreditaram no que viram. Os hematomas internos haviam diminuído drasticamente, e o jovem, que deveria estar inconsciente, abriu os olhos e moveu os dedos. Em uma semana, estava sentando na cama. Em um mês, caminhou até a igreja, com a ajuda de uma bengala, para testificar do milagre. Naquele dia, Carlos chorou sem parar. Não era só por Vítor, mas por ele mesmo. Porque agora ele sabia, Deus não apenas existia, como estava ali, naqueles bancos simples, naqueles corações quebrantados, fazendo o impossível se tornar real. E assim, mais uma vida foi restaurada. Não de uma doença, mas de uma dor muito mais profunda, a falta de esperança. Carlos não só voltou a crer, como se tornou um dos que agora estendiam as mãos para outros que chegavam desanimados. Porque ele havia aprendido que milagres não são só curas físicas. Às vezes, o maior milagre é um coração que volta a bater com propósito. E na CCB, isso não era exceção. Era a regra. Porque quando o povo se une em fé, Deus age. Sempre. O milagre completo. Quando Vítor, o jovem que há anos estava paralisado, se levantou da cadeira de rodas e deu os primeiros passos trêmulos em direção ao altar, a igreja inteira explodiu em lágrimas e louvores. Não foi um movimento forçado, nem um espasmo, eram passos firmes, ainda que lentos, de quem reencontrava a liberdade. Carlos, ao seu lado, seguiu com a bengala, mas agora não por necessidade, e sim por gratidão. Cada passo de Vítor era um eco da promessa que Deus havia sussurrado em seus corações: confiem em mim, mesmo quando não enxergarem o caminho. Naquele momento, não houve palavras. Só abraços apertados, mãos erguidas e um silêncio sagrado que falava mais que qualquer sermão. O pastor, com a voz embargada, lembrou a todos: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ali, entre aquelas paredes simples, todos entenderam que o milagre não era apenas a cura de Vítor, mas a restauração de uma comunidade que aprendeu a crer juntos. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude as circunstâncias, quando na verdade Ele quer mudar nós. O milagre de Vítor não começou no altar, começou no dia em que Carlos, mesmo com o coração partido, escolheu persistir em oração. Começou quando a igreja se uniu não apenas em palavras, mas em lágrimas e jejum. Porque fé não é esperar que Deus faça tudo, é confiar que Ele fará o melhor, no tempo certo. Lição de vida. Os maiores milagres nascem onde a esperança parece morta. Não desista no ainda não. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. E quando Ele age, não é só para um, é para gerar fé em muitos. Porque um coração restaurado é o início de uma corrente de milhares. E assim, naquela noite, enquanto as luzes da CCB se apagavam e os últimos irmãos se despediam, uma verdade ficou gravada em cada um: Deus não faz milagres para ser admirado. Ele os faz para ser seguido. E eles seguiriam juntos,